Olá, você que está aí me escutando. Aqui quem fala é o Jeff Alves. E depois de muito me pedirem para fazer um podcast, aqui está esse episódio piloto, na tentativa de começar um podcast, né? Desse que eu intitulei de Odisseia Filosófica, onde iremos discutir filosofia e outros temas relacionados à área do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento. Para quem não me conhece, atualmente eu estou cursando as graduações em Filosofia e em Ciências da Religião e também fazendo pós-graduação tanto em Ciências da Religião quanto em Filosofia da Religião e espero trazer um pouco disso para vocês de modo a colocar esses ensinamentos de modo prático no dia a dia. E hoje eu pretendo começar tratando sobre a pergunta mais basilar desses assuntos, que é o que é filosofia. Geralmente a gente tem uma discussão tanto sobre o que é filosofia quanto sobre para que serve filosofia, mas eu dividirei esse episódio em duas partes, onde nessa primeira eu pretendo tratar sobre o que é filosofia e deixarei para uma segunda parte a resposta da pergunta para que serve a filosofia. E antes da gente definir o que é filosofia, é preciso que a gente entenda que na vida cotidiana, na nossa vida comum, nós temos várias crenças que são pressupostas. São crenças que são aceitas de modo irrefletido. São aceitas como verdadeiras irrefletidamente. Quando a gente pergunta, por exemplo, que horas são, está pressuposto que o tempo existe. Assim como também está pressuposto que o tempo pode ser medido. Quando a gente diz que fulano de tal é bonito, a gente também pressupõe que a beleza existe e que alguém poderá ou não ser belo. E mais ainda, quando dizemos que alguém é mais bonito do que outro alguém, também estamos pressupondo que a beleza pode ser comparada e que pode ser avaliada. Nós não precisamos saber o teor dos conceitos pressupostos para lidar com a realidade. A vida funciona muito bem sem esses questionamentos. E a nossa atitude perante o cotidiano pode ser dividida em duas. Desse modo pré-reflexivo ou desse modo não refletivo, podemos dividir essas atitudes em bom senso e em senso comum. Ao fazermos essa distinção, dizemos que bom senso é aquele senso que possuímos sobre a realidade e que nós podemos viver bem simplesmente seguindo. Por exemplo, a ideia de que é interessante ajudarmos uns aos outros, a ideia de respeitar a liberdade do outro. São ideias que, por mais que sejam irrefletidas, elas nos conduzem a um bem viver. Já o que nós chamamos de senso comum é uma atitude irrefletida, geralmente automática, geralmente repetitiva, né? Está se repetindo aquilo que as outras pessoas fazem, e que geralmente essa atitude, né, esse senso comum, é atravessado por preconceitos que passam como verdades por não haver um questionamento. Então, temos aquelas atitudes irrefletidas que nos conduzem a um bem viver e outras atitudes que não são atravessadas por preconceitos e que podem conduzir-nos a situações complicadas, tanto de nós conosco mesmos, tanto de nós com os outros.
E o que definimos como atitude filosófica é aquela atitude que rompe com esse senso comum. Não basta apenas entendermos que existem pressupostos na vida cotidiana que ninguém pergunta. Agora, há uma espécie de espanto, de maravilhamento com o mundo, de tal modo que passamos a nos perguntar sobre esses pressupostos. Nós nos perguntamos, por exemplo, sobre o que é o tempo, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é a falsidade, o que é a liberdade, o que é o bem, o que é o mal, o que é o belo. E essa atitude filosófica, ela rompe, de certo modo, com a ideia de que somente a autoridade ou somente o que pode ser denominado como tradição garante a verdade. É uma atitude, de certo modo, negativa nesse sentido. Nós não aceitamos como óbvio aquilo que é de senso comum só porque é senso comum. Não existe o óbvio, não existe o que é verdade só porque alguém nos falou, só porque uma autoridade nos falou, só porque sempre foi assim. A filosofia, desse modo, sempre questiona, sempre desconfia. Ela vai analisar não quem está falando, ela vai analisar não o que a tradição fala, o que sempre era feito. Ela vai analisar o argumento. Ela vai analisar o raciocínio. Se aquele raciocínio é válido ou se ele não é válido. Então, desse modo, a filosofia, por meio da atitude filosófica, questionará o senso comum, questionará o status quo, questionará o poder estabelecido, questionará aquilo que é feito repetitivamente da mesma forma, questionará os preconceitos. E, de tal modo, ela poderá tender a ser mal vista, porque vai estar lidando com coisas que, entre aspas, sempre foram assim, ou que, entre aspas, é verdade porque alguma autoridade disse. Não existem dogmas na filosofia. Na filosofia, tudo pode ser questionado. Do mesmo modo, filosofar não é só perguntar, certo? A filosofia também passará pela proposição. Também passará pelas respostas. Filosofar não é só fazer pergunta, filosofar também é responder essas perguntas. E então a gente tem um encadeamento que é o maravilhamento, o espanto perante a vida cotidiana, perante a realidade que nos cerca, o que nos motiva a fazer perguntas e, obviamente, a propor respostas para essas perguntas. E geralmente, que perguntas são essas? São perguntas sobre o que algo é, que vai investigar a essência, a natureza, o significado das coisas. É a pergunta do porquê algo é, que investiga a origem e a causa das coisas. É a pergunta sobre como algo é, que investiga a estrutura, os componentes, as relações, o modo de funcionamento das coisas. E também a pergunta para que é, que trata da finalidade, que trata do objetivo das coisas. Então, desse modo, a atitude filosófica trata de um distanciamento de um senso comum, de um maravilhamento, de um espanto perante a realidade que nos cerca, de modo a perguntar sobre essa realidade e responder essas perguntas. Nem que você revise essas respostas depois. Nem que outras pessoas revisem as suas respostas ou as respostas que outras pessoas deram antes ou que estão dando. De todo modo,
é importante ressaltar que a gente está vendo aqui que há uma atitude reflexiva perante a realidade e há uma atitude irrefletida sobre a realidade. Nessa atitude irrefletida, temos o bom senso, o senso comum. Na atitude refletida, temos a atitude filosófica. E temos que ter cuidado com uma coisa. Não é porque uma atitude é irrefletida que necessariamente ela é ruim. Uma atitude irrefletida pode ser boa. Por isso que existe a ideia que construímos aqui de bom senso. São ideias que, por mais que não sejam refletidas, elas conduziriam a um bem viver. E isso também nos leva a pensar sobre ter cuidado com a arrogância intelectual. Não é porque estamos estudando filosofia, não é porque estamos lendo livros de pensadores famosos, de pensadores renomados, que nós temos uma vida mais consciente e equilibrada do que quem não. Que nós somos mais sábios do que quem não faz isso. Isso fala muito mais sobre uma postura de arrogância do que, de fato, sobre uma postura de sabedoria para com a vida. Não é sobre isso que trata a filosofia, de ser melhor do que os outros. É sim de maravilhar-se e encantar-se com a realidade e buscar respostas sobre essa realidade, sobre aquilo que nos cerca. E nisso nós lembramos que quando o Pitágoras foi indagado, né, sobre ele ser um sábio, ele disse que não era um sábio, ele disse que era um filósofo. A sabedoria para Pitágoras era possível somente a divindade. Seres humanos buscam a sabedoria, mas para ele nunca chegariam à sua posse. Por isso, o filósofo não é sábio. O filósofo é amigo da sabedoria. Filosofia vem de philos, que é um tipo de amor, né, um amor de amizade, e sofia, que é sabedoria. Tá? E essa mesma atitude é acompanhada por Sócrates. Essa mesma atitude é acompanhada por Sócrates. Então temos aqui, neste momento, uma ideia sobre quem é o filósofo, aquele que busca a sabedoria. E, ao mesmo tempo, temos uma contemplação sobre a definição de filosofia, que é curiosa, porque definir filosofia já é em si um problema filosófico. Porque existem várias definições, existem várias perspectivas que vai mudar de filósofo para filósofo, de período para período. De todo modo, na filosofia antiga, Platão e Aristóteles concordariam que a raiz da filosofia é o encantar-se, o admirar-se. Por esse encantamento, maravilhamento, admiração com o que nos cerca, é que nos distinguimos dos outros animais. Porém, não é somente esse encantar-se, esse maravilhar-se. Não é somente fazer essas perguntas e respondê-las de modo simplista ou de modo superficial, porque então cairíamos no senso comum. E por que não dizer que, a depender da resposta que estejamos dando, essa resposta abarcaria outros conhecimentos que não necessariamente são conhecimentos filosóficos. Ela poderia abarcar, por exemplo, o conhecimento científico, o conhecimento religioso, o conhecimento artístico. O que, de certo modo, vai definir a filosofia é a sua abordagem. E, portanto, essa reflexão filosófica necessária para as perguntas que foram derivadas do maravilhamento que estamos tanto falando aqui, é uma reflexão no qual o pensamento volta-se sobre si mesmo. E não é uma reflexão que ocorre de qualquer maneira, porque precisa de uma clareza conceitual, é preciso saber o que se sabe, o que não se sabe, o que algo é, o que algo não é.
E dentro dessa clareza conceitual, é preciso que haja um encadeamento de raciocínios. É preciso que esse raciocínio seja estruturado, seja sistematizado e ocorra de modo lógico, de modo racional. Assim, a reflexão filosófica não é mera opinião. Quando eu digo, eu acho que é assim, achar não é essa resposta que estamos dizendo aqui, tá? Reflexão filosófica não é mera opinião. Eu posso ter os meus raciocínios perante as perguntas que a filosofia indaga. Eu posso ter as minhas conclusões sobre o que um filósofo ou uma filósofa falou. Mas ela precisa ter clareza conceitual e precisa ter um encadeamento de raciocínios para isso, de modo estruturado, de modo lógico. Não é simplesmente eu achar que é assim e não saber explicar por que eu acho aquilo. Também não é uma preferência de dizer, mas eu gosto disso. Simplesmente de modo irrefletido, de um modo de afeição, né? Eu acho que isso aqui é verdade porque eu gosto daquela pessoa, daquele filósofo, eu me identifiquei com aquele pensamento. Tá, mas me explique por que você se identificou, me explique qual a raiz daquela citação que você está compartilhando no seu Instagram, né? Que hoje em dia filosofia muito se parece com postar frases fofinhas de filósofos no Instagram. Mas filosofia também não é isso, não é só postar frases fofinhas, não é mera opinião, não é mera preferência pessoal. Não é também opinião alheia os outros dizem que é assim, ou opinião de autoridade. Mas o filósofo tal disse isso. Tá, ele disse isso. E o que é que você conclui com base no que ele disse? Mais importante do que saber o que ele disse, e é importante se saber o que um filósofo disse para emitir um juízo sobre o que ele está dizendo, mais importante do que isso, após entendermos o que um filósofo falou, é colocá-lo em debate com outros filósofos e termos as nossas conclusões. Filosofia é uma roda de conversa que acontece desde a antiguidade. Ao você estudar filosofia, você está se colocando dentro dessa roda de conversa. Para você entrar na roda de conversa, primeiro você precisa saber o que foi conversado até então. É preciso que você entenda minimamente sobre filosofia, sobre a história da filosofia, sobre o básico do que os filósofos falaram. E aí, entrando nessa roda de conversa, você também fará suas proposições nessa roda de conversa. E, obviamente, essas proposições não podem ser simplesmente porque filósofo tal disse isso. Você precisa saber embasar os seus raciocínios. Mesmo que você utilize o que um filósofo disse, é preciso você apresentar as suas conclusões também. Não somente sair repetindo o que alguém já falou. E como é que a gente diferencia essas respostas de outros tipos de conhecimento? Geralmente, o objeto da filosofia são conceitos mais abstratos. O método que ela utiliza é um método crítico e reflexivo, né? Método crítico reflexivo. As ciências, de certo modo, são dogmáticas e a filosofia é antidogmática. Ela pode questionar, inclusive, ela mesma, e por isso não há uma definição clara, uma definição única, uma definição universal sobre o que é filosofia, porque até nisso não tem consenso. E as perguntas filosóficas, elas não são perguntas pragmáticas, elas são perguntas especulativas. Então, filosofia, a gente diz que é para todos, mas filosofia, ao mesmo tempo, não é para qualquer um, porque uma das questões que precisa estar bem clara perante a atitude e a reflexão filosófica é que é preciso reconhecer a própria
ignorância para poder filosofar. É preciso reconhecer que não se sabe de tudo. É preciso reconhecer que há muito a aprender. No banquete de Platão, disse que há 3 tipos de seres: os deuses, e os deuses não amam a sabedoria, porque o amor depende, né? O amor só existe para aquilo que não se tem, nessa definição que está sendo trazida no banquete. Então, os deuses não amam a sabedoria porque eles já a possuem. E como eles já a possuem, eles não podem amar. O ignorante não deseja a sabedoria porque ele não sabe que a sabedoria o falta. Ela o falta, mas ele não sabe que ela o falta. Então, não se ama aquilo que não falta, aquilo que não se sabe que falta. Somente os seres intermediários, que são conhecidos como os amantes da sabedoria, os amigos do saber, que não são deuses nem ignorantes em si, sabem que tem muito a aprender e, assim, podem fazer filosofia. Então, um dos primeiros passos para se ter uma atitude, um pensamento filosófico é saber que não sabemos de tudo e, a partir de então, nós estamos aptos a aprendermos mais coisas. E, claro, não termos um posicionamento dogmático perante aquilo que nós dizemos saber. Porque mesmo o que nós dizemos saber pode estar errado. Assim, não existe uma definição única de filosofia, como eu tinha falado antes. Tá? Existe, por exemplo, a ideia de que a filosofia é uma visão de mundo, um conjunto de valores e práticas sobre como nós compreendemos o mundo, sobre como nós agimos com o mundo, é uma sabedoria de vida, só que aí a gente não distingue, por exemplo, filosofia de religião, ou mesmo filosofia das ciências humanas de um modo geral também. A filosofia, enquanto condições e princípios do conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro, a origem, a forma e o conteúdo dos valores éticos, políticos, artísticos e culturais, a compreensão das causas e das formas da ilusão e do preconceito no plano individual e coletivo, as transformações históricas dos conceitos, das ideias e dos valores, a consciência e suas várias modalidades, percepção, imaginação, memória, linguagem, inteligência, experiência, reflexão, comportamento, vontade, desejo e paixões, além do estudo e interpretação de ideias ou significações gerais como realidade, mundo, natureza, cultura, história, subjetividade, objetividade, diferença, repetição, semelhança, conflito, contradição, mudança, etc. Nessa última definição também a gente não separa o que é filosofia do que é ciências humanas, de um modo geral. E também a definição de filosofia enquanto uma compreensão racional da totalidade do universo também não a diferencia sobre alguns objetos de estudo das ciências de um modo geral também. Fato é, se estamos falando de clareza conceitual, se estamos falando de encadeamento e raciocínio, se estamos falando de um conhecimento que não é dogmático, se estamos falando de um conhecimento que não é o senso comum, que é crítico, que é reflexivo, que trata de conceitos que são mais abstratos, a gente tem um norte. Mas não temos uma definição que abarque todos aqueles que consideramos filósofos. Há filósofos que se encaixariam na definição da filosofia enquanto uma compreensão racional da totalidade do universo, como é o caso do Hegel. Mas não diria que Sócrates se encaixaria exatamente nessa definição. Há filósofos que se encaixariam na definição de filosofia como a arte do bem viver, como, por exemplo, as filosofias helenísticas. Mas outros já fogem totalmente dessa questão da filosofia como algo que traz, de modo prático, conhecimentos para uma vida melhor. E
Temos também, por exemplo, o próprio Kant dizendo que não se ensina filosofia, mas se ensina a filosofar, justamente porque a filosofia é uma atitude, é um modo de reflexão, é um pensar que é permanente, é um modo de encarar o mundo com maravilhamento, com espanto, com admiração, de tal modo a fazer perguntas e trazer proposições sobre essas perguntas. E também temos a ideia que se deve filosofar, deve-se filosofar. E se não se deve filosofar, também deve-se filosofar. Todos os modos, portanto, se deve filosofar. Que vem do Aristóteles, que ele diz isso porque mesmo que você dissesse que fosse argumentar o que não é filosofia, ou mesmo que você tentasse argumentar que a filosofia não fosse útil, ao argumentar você está filosofando. Então, você, de todo modo, acabaria indo para esse modo de pensamento filosófico. E, portanto, mesmo nas ciências, quando elas começam a fazer perguntas sobre elas mesmas de um modo mais abstrato, elas entrariam numa espécie de filosofia dela mesma. Como, por exemplo, quando se pergunta sobre a ética. A gente está entrando na ética propriamente dita, ou talvez na filosofia do direito, quando se pergunta sobre a ciência, o que é ou não é considerado científico, é filosofia da ciência. E assim sucessivamente. Enfim, se há um consenso sobre o que é filosofia, é que é algo que não há consenso, com o perdão do trocadilho, mas, pelo menos, a gente viu que a filosofia se faz mediante a análise, a reflexão e mesmo a crítica da realidade, seja de nós conosco mesmos, seja em relação à realidade que nos cerca, as ciências, a religião, a arte, a moral, o conhecimento, os sentimentos, a arte, a política, a realidade em si. Todo o conhecimento ele pode ser abarcado, perguntado, refletido de um modo filosófico. E assim terminamos esse episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Também espero que tragam comentários, posso selecionar algum deles para no próximo episódio já começar falando, perguntando, ou respondendo, melhor dizendo, aquilo que vocês enviarem. E no próximo episódio a gente vai tratar sobre para que serve a filosofia. A gente viu que não há uma definição geral, né? Mas e para que serve? Tá? Que é uma pergunta que é bem contemporânea. Então, no próximo episódio, trataremos sobre essa pergunta. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Espero que tenham gostado. Não deixe de mandar seus comentários. Também aceito sugestões, também aceito críticas. Também aceito elogios, claro. E até o nosso próximo episódio.